Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia. O horizonte de tensão que se vive no leste europeu e o perigo de associar a religião às sensibilidades políticas leva-nos hoje a falar com o padre Natanael Aracim, da Igreja Ucraniana Greco-Católica, mas que trabalha no Patriarcado de Lisboa. É um tema que vamos olhar após os temas da atualidade, onde destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A celebração do Dia Mundial do Doente, na memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, levou o Papa a refletir sobre vírus sociais que ameaçam a humanidade e o mundo, um alerta fundamental em tempo de pandemia. Individualismo e indiferenza, all'altro sono forme di egoismo che risultano purtroppo amplificate nella società del benessere costumistico e del liberismo economico, e le conseguenti disuguaglianze si riscontrano anche nel campo sanitario, dove alcuni godono delle cosiddette eccellenze e molti altri stentano ad accedere alle cure di base. Per sanare questo virus sociale, l'antidoto è la cultura della fraternità, fondata sulla coscienza che siamo tutti uguali, come persone umane, tutti uguali, figli di un unico Padre. A oração e o silêncio como armas pela paz. Num cenário de conflito latente na Europa, Francisco deixou uma mensagem carregada de simbolismo, mais com gestos do que com palavras. Le notizie che giungono dall'Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all'intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio. A audiência geral desta quarta-feira ficou marcada pela memória do padre Richard Massivi, assassinado aos 34 anos de idade na República Democrática do Congo. Uma imagem da Igreja que sofre em todo o mundo, pela qual o Papa pediu orações. La morte di padre Richard, vittima di una violenza ingiustificabile e deprecabile, non scoraggi i suoi familiari, la sua famiglia religiosa e l'intera comunità cristiana di quella nazione ad essere annunciatori e testimoni di bontà e di fraternità, nonostante le difficoltà, imitando l'esempio di Gesù buon pastore. Lì dove la persecuzione impedisce che il Vangelo sia annunziato, chiediamo a San Giuseppe la forza e la pazienza di saper sopportare soprusi e sofferenze per amore del Vangelo. Ainda esta semana, numa carta apostólica divulgada pelo Vaticano, o Papa decidiu transferir competências da Santa Sé para bispos diocesanos e conferências episcopais em nome de uma descentralização saudável. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Presenças privadas no museu é um novo projeto da Diocese de Viseu.
O Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu está a dinamizar o projeto Presenças Privadas no Museu. Ao longo dos meses vão apresentar peças que revelam formas de viver a fé num âmbito mais intimista no Tesouro da Catedral de Viseu, Museu de Arte Sacra. As duas peças que nós temos aqui de privados nesta primeira mostra são duas peças que terão pertencido originalmente a um mosteiro e atualmente estão numa família em Coimbra. Esta é uma forma de viver a fé através destas peças num contexto mais intimista, privado, e é reveladora precisamente desta fé, desta motivação das pessoas de terem peças que as aproximavam também, que davam-lhe este sentido de proximidade e também de uma proteção especial. O projeto Presenças Privadas no Museu foi inaugurado com duas peças, um pequeno oratório com Santo António, que será do período dos descobrimentos, e ainda um crucifixo que tem a particularidade de na haste ter as iniciais da inscrição Jesus, Maria, José, para além da tradicional Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sobretudo a mais pequenina, que é um Santo António, é uma peça extremamente singular, porque é um Santo António oratório portátil, totalmente diferente. Não conheço nenhuma outra peça paralela a esta. Não está com a iconografia tradicional com o menino, ele está com as mãos postas em oração, é um convite precisamente à oração. E é um Santo António que se desmembra em duas peças, sendo que ao retirarmos a parte superior do corpo com a cabeça, ele vai configurar precisamente como se fosse um mini templo fechado, de planta centrada, com uma cruz, coroado com uma cruz, cujas portas depois se abrem e no interior tem um altar, simplesmente. O Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu quer também associar sempre uma obra de arte contemporânea local às presenças privadas no museu. O objetivo é destacar um artista de Viseu e os visitantes poderem ver também uma pintura de um Cristo crucificado de Rui Costa. Tem por objetivo precisamente colocar em confronto esta diferença de linguagens, mas que todas elas falam sobre o mesmo, não é? São expressivas da mesma iconografia, da mesma representação, e por isso nós queremos é que haja também aqui uma pedagogia no sentido de que haja uma abertura à presença da arte contemporânea e que ela nem sempre é de leitura mais difícil ou mais hermética, e que é possível, portanto, fazer essa leitura. E daí este confronto de linguagens artísticas, e vamos, à medida de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, quando mudamos as peças privadas, mudamos também a peça contemporânea. A pandemia Covid-19 tem limitado a presença dos visitantes no Tesouro da Catedral de Viseu, Museu de Arte Sacra, e condiciona também o trabalho e a programação do Departamento dos Bens Culturais, que espera agora um novo ano mais fácil. Em termos de programação, acabamos por não ser tão ousados e fazer uma programação, portanto, mais reduzida e sempre com algum receio. Por outro lado, a nível aqui do espaço do museu, que vive das suas receitas com os visitantes, evidentemente que o contexto da pandemia teve influência bastante significativa a nível do número de visitantes. Grupos, foi uma diminuição drástica, muito, muito acentuada. Esperemos que 2022 seja mais fácil trabalhar e que haja possibilidade de recuperarmos, portanto, a caminhada que estávamos a desenvolver. Presenças privadas no museu estão expostas para todas as pessoas no Tesouro da Catedral de Viseu, Museu de Arte Sacra, onde diferentes linguagens artísticas também se relacionam. Também em Viseu, mas no Museu da Misericórdia, inicia esta sexta-feira a exposição Diálogos, um projeto que reúne peças de arte das dioceses de Aveiro, de Viseu, de Braga e Lamego.
São temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt, o portal informativo da Igreja Católica. A tensão e a ameaça da guerra estão a marcar o cotidiano na Ucrânia. Connosco está o padre Natanael Arasim, da Igreja Ucraniana Greco-Católica. Trabalha entre nós no Patriarcado de Lisboa, onde desenvolve o seu trabalho pastoral. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Estes últimos tempos não têm sido nada fáceis, em primeiro lugar para quem vive na Ucrânia, para este país, mas penso que aqui à distância a comunidade a que está particularmente ligado e que acompanha espiritualmente, a comunidade ucraniana, também vive momentos de alguma angústia. Verdade. E sinto esta angústia agora também. Em primeiro lugar, obrigado, Henrique, pelo convite, por estar aqui no mesmo estúdio. Já tivemos há um mês, mas a situação, como sabemos, agravou-se. Já tem sinais da situação poder melhorar, mas não o nosso povo, o meu povo, o povo ucraniano, que é um povo sofredor dos mártires, só sabemos quantos eram no século XX, já passou por muito. Por isso, aquela resiliência, ou anticorpos vão se criando. Claro que não justifica nada a guerra. Não há nenhum anticorpo que resista à morte. Não. Mas, e o povo aqui em Portugal também, o meu povo cá em Portugal também, com muita apreensão, com medo também, acompanha, mas também com fé. Têm pedido muito o dom da paz nas vossas celebrações? Com esperança, exatamente, todos os dias, em todas as celebrações que continuamos a rezar, também respondendo ao convite do Papa do dia 26, e não só, que o próprio, aliás, no domingo, na última, mas acho que agradeceu a todos por esta oração do dia 26 e pediu para continuar a rezar pela paz. Acredite, sim. Acredite, Henrique, mas todos que nos ouvem e estão a ver neste momento, isso é que faz diferença. A oração faz diferença. Nós às vezes temos pouca fé na oração. Talvez, parece que Deus está distante, talvez não ouve. Ouvemos Deus como uma varinha mágica, um faquir para realizar os nossos até bons desejos. Mas Ele é aquele que acompanha o seu povo nestes momentos de dificuldade, como olhamos para toda a história da salvação do povo hebreu, e o povo da Ucrânia também não é exceção. Aqui também de sublinhar a importância desta carga de violência e de ameaça, que não é de uma novidade, não é desta última crise. Nem não de é? hoje, nem de Exatamente, ontem, nem de ontem. É algo já latente nos últimos tempos, mas convinha aqui manter a religião de fora, ao fim e ao cabo. Era bom que este espírito de violência e de agressão não contaminasse a relação entre os cristãos. E há sensibilidades diferentes, há itinerários diferentes, a Igreja Ortodoxa ucraniana, ligada a Roma, não é? Os greco-católicos. Os greco-católicos e depois também outros de fidelidade ao Patriarca de Moscovo. Era importante também estabelecer aqui pontos e não levar a passar esta violência também para a divisão entre cristãos. Mas também há a Igreja Ucraniana Ortodoxa com a sua comunhão com Constantinopla, com o Patriarca Bartolomeu. E atualmente está a se tornar a maior Igreja Ortodoxa no país. Eu vou responder com palavras do Núncio Apostólico atual da Ucrânia, que disse, está no Vatican News, e bem, observou tão bem, quem promove a guerra não pode ser chamado cristão. Quando a diplomacia do Vaticano, que sabemos que é mais antiga, começa a usar estas expressões, então algo é sério. O cristão não pode fomentar a guerra.
não pode convidar a matar até em nome de quem? De Cristo, que o Evangelho está completamente ao contrário. Mas também ser cristão também é saber defender-se. Porque visa a integridade da pessoa humana, como tal, como Deus a criou, a todos, aqueles que estão a se defender e aqueles que atacam, e a país, a sua soberania, que ninguém tem direito de tirar, nem a Espanha, Portugal, nem Portugal, a Espanha, para ser mais claro. E nós não precisamos de outra aljubarrota, mas esperamos que não chegue a tal terceira guerra mundial em fragmentos que já começou. Acredito também. A oração, já o referiu, é a arma dos crentes, não é? É bom que eles também depositem cada vez mais confiança nessa ferramenta eficaz. E por aqui, como é que vão construindo igreja também? Estes ucranianos, esta comunidade crente, distante dos seus, que estão longe e também os preocupa constantemente, como é que têm vivido estes dias? Henrique, acredito todos os dias a pegar no telefone e ligar Viber, Skype, ou já agora WhatsApp, etc. Faço eu também, com a minha mãe, com o meu irmão, minha família que está lá. Em oração comum, sim, apreensivos, mas com confiança. E o povo ucraniano é um povo resiliente neste sentido. Nós rezamos todos os dias, mais uma vez, como já disse e sublinho, mas unamos-nos à oração de toda a Igreja. Nós ainda queria convidar para estar aqui um casal que vive em Benfica, onde eu resido, que vieram da Ucrânia em setembro. Ainda não sabem falar português, eu devia ser intérprete, se for o caso. E ainda ontem falei com eles também, eles também, mas cheios também de esperança que aquilo acabe, porque eles vieram de Donetsk, não é de Lviv, da parte ocidental, de onde eu sou oriundo, mas saíram de lá e contam muitas coisas terríveis e bárbaras, o que se passou com a família deles. Mas Deus é grande. Diz o meu povo, Bog je velik, Bog je visoko e baixo daleko. Deus está no alto e vê ao longe, mas não está tão distante do nosso coração, está muito perto. É também a hora de manifestar proximidade, união, não é? Até politicamente. Percebemos como é importante esta coesão do Ocidente, neste momento, mas também entre os crentes, entre os cristãos. É muito importante também estas orações que se organizem e dar expressão também pública a uma certa unidade, ao fim e ao cabo, que pede a paz para situações como esta. Os ucranianos de Lisboa, concretamente, e pelo que eu percebi, não só, vão se manifestar no próximo domingo. Vai haver manifestações em frente da Embaixada da Rússia, cá em Lisboa. Nós não queremos a guerra. Nós estamos a defender aquilo, o nosso país. Há muita exploração, muitas fake news, mas no meio destas toneladas de informação que é para enganar, e acredite, Henrique e todos, que vamos conseguir ultrapassar isso. Porquê? Porque o Senhor preparou para aqueles que o amam algo maior. Моє народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Estou a citar Lécia Ukrainka, a minha conterrânea do século XIX, uma grande escritora que diz: nós somos o povo a qual a força da verdade nunca foi conquistada por ninguém. Podemos ser conquistados pelos tantos ao longo da história. Mas estes muros de incompreensão
que só o pai da mentira por trás disso tudo que pode ser a construir caíram. Muito antes de Cristo, muros da Babilônia caíram. 9 de novembro de 1989, muros de Berlim caíram. Os muros de Kremlin hão de cair. Quando? Isso não é política. Isso não é questão da política. Isto é questão da verdade. E para nós cristãos, a verdade não é ideia, não é cada um tem a sua verdade. A verdade é alguém, é Cristo. Verdade, caminho, vida. E quem está com Cristo e por Cristo vencerá. E não à custa do outro, porque somos todos irmãos. Claro, exato. Fica então esta manifestação de confiança também em Deus, que ao fim e ao cabo é referência dos crentes. E hoje, Henrique, hoje dia 16, na Ucrânia, é dia da unidade, dia da união. Por isso estamos unidos em oração e unidos de todas as formas. Também unidos com o povo português, que também sabe o que é defender a sua, desde a Aljubarrota e não só, a sua independência e soberanidade. Porque perante o Senhor, mais uma vez, somos todos irmãos e ninguém tem direito de tirar a liberdade ao outro. Muito bem, vamos então continuar a acompanhar também esta situação e particularmente próximos desta comunidade ucraniana que reside aqui entre nós, destes cristãos. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa. Obrigado pelo convite, Henrique, mais uma vez. Foi o programa Eclésia, obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.